E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tour de hoje vai ser aqui, na nossa casa queridinha do Ecoville, que ficou pronta há pouquíssimo tempo. Essa é uma casa que nós fizemos os projetos e também fizemos a execução. Então a gente fez o projeto arquitetônico, que é esse que está aqui atrás de mim, o projeto de interiores e nós também executamos essa obra. Então é uma obra que nós temos um carinho imenso e que eu fiz questão de vir registrar para vocês, tá? Então é isso, vamos comigo, roda a vinheta. Oi, Joelito. Tá um vídeo meio conturbado, que a gente tá gravando de lá, gravando de cá, todo canto vai dar certo. Ei, gente, como vocês já sabem, esse aqui é o Zé. O Zé é responsável pelo projeto arquitetônico dessa casa, né, Zé? Fala um pouco aí pros nossos seguidores do Instagram. Instagram não, YouTube. Essa casa é um projeto no terreno de 8x20, que é uma característica bem difícil, né? Ele tinha um declive de 3 metros aqui da rua, lá para o final do terreno. E a gente conseguiu, mesmo com essas condicionantes, projetar uma casa com 140 metros quadrados. Que uma coisa que o pessoal muito pergunta, né? Quantos metros quadrados tem essa casa? Essa casa, apesar do terreno ser pequeno, a gente conseguiu colocar uma suíte master com closet, 2 quartos em cima, outro quarto de hóspedes embaixo, uma cozinha ampla, uma cozinha gourmet e ainda a cereja do bolo, que foi a piscina. A piscina dessa casa é coisa magnífica. Agora a gente vai ter voo até de Jefinho. Olha o Jefinho voando. Olha. Essa casa tem tantos detalhes e eu não tenho muito costume, assim, de fazer roteiro, sabe? Pra fazer o vídeo pra vocês. Eu gosto de ir apresentando realmente com o que vem na minha mente, né? No momento, porque são detalhes que acabam chamando mais a nossa atenção. Se eu for passar uma abordagem pra vocês mais técnica, não é tão legal assim. Lá no nosso Instagram, que se você ainda não nos acompanha, você tá perdendo, siga o nosso Instagram. O pessoal sempre fala sobre a porta GCM, que é um grande diferencial, né? Aqui nós temos uma porta de... Quantos metros tem aqui? 4,80 metros. E o grande diferencial da porta em ACM é esse, né? Que a gente consegue fazer o vão completo. Então são 4,80 metros de abertura. A gente consegue abrir ela completinha, fica maravilhosa. Já aqui do meu lado, nós temos um outro elemento super característico da arquitetura de Menino Flávio, que são esses brises, né? Esses brises de alvenaria. Aqui nós usamos a textura, que tem aquele fragmento de rocha. Já mostrei ele aqui algumas vezes pra vocês. E pra essa casa, a gente escolheu os tons de cinza e do preto. Então, se a gente olhar bem de pertinho, eu vou mostrar pra vocês como ela é. Ó, tá vendo? Aqui bem de pertinho, elas são fragmentos de rochas que são aplicados diretamente no reboco. E ela fica com esse aspecto, ó. A gente colocou em todos esses brises aqui da casa. Lá em cima a gente tem forro de PVC, imitando, né, o conceito da madeira. A gente gosta muito por conta da durabilidade. Então, para fachadas assim, a gente acaba preferindo, optando, né, pelo forro de PVC. E aí, assim que a gente entra nessa casa, o que a gente dá de cara é com a sala de estar. Era uma característica do projeto arquitetônico do Zé, foi uma mágica que ele fez, né, Zé? Deve estar ali embaixo me ajudando. Porque essa casa tinha uma topografia bem singular, vamos dizer assim. Então a gente preferiu deixar, né, a sala de estar nesse nível. Aí a gente tem essa escada que ela sobe para o nível dos quartos. E a que desce para meio que um semi-enterrado é onde fica a cozinha junto com a área de sala de jantar e a integração com a área de piscina. Ó, e aí como a gente tem aquela característica da fachada mais alta, né, o pé direito maior, mais alto, a gente deixou todo esse nível, né, da sala de estar. Aqui é a bagunça, porque a gente tá gravando também com um profissional, tá, gente, pra fazer reels pra vocês. Mas eu quis mostrar mesmo esses detalhezinhos mais do detalhe mesmo, que eu sei que vocês gostam. Aqui, como a gente tem esse pé direito bem alto, nós colocamos esse pendente, que antes ele tava todo certinho. Mas aí pela nossa proposta visual também em 3D e a gosto da cliente, né, a gente fez essa modificação para ele ficar assim mais orgânico. Isso aqui é um painel de marcenaria, aqui ainda vai vir um espelho bronze também, que vai ser inserido aqui para dar uma ideia de amplitude mesmo na sala. Mas olha o tamanho dessa sala, gente. Uma coisa interessante, aqui nós fizemos esse filete com chapa, junto com o pessoal lá de Soidalmita Metalúrgica Macena. A gente queria que tivesse esses detalhezinhos, né, como o pendente dourado, fazer esse friso mesmo douradinho. E olha que bonito que fica o porcelanato, né, o reflexo do porcelanato polido próximo às iluminações. Eu gosto muito desse efeito.
esse sofá também foi feito sob encomenda, tá? A gente projetou também com o tamanhozinho dele, passamos pro estofador e ele foi feito sob medida para esse espaço. E aí, como eu tava falando, né, a gente tem essa escada que desce lá pro semi-subsolo e temos também essa escada que sobe para o nível dos quartos. Eu vou mostrar logo aqui embaixo para vocês. E olha só a coisa mais linda, essa vista aqui, gente. Não, sério. Olha isso, olha o detalhe dessa escada que a gente fez com esse LED embutido. E aqui vai vir ainda a sala de jantar, né? A mesa de jantar junto com o buffet. Buffet, na verdade. Aí, esse porcelanato que tem aqui é o mesmo porcelanato que nós usamos lá na sala de estar. Então, tá vendo como é bonito esse reflexo, né? Em continuidade com a iluminação. Aqui tá faltando 2 globinhos também, que a gente precisou trocar. E a questão da integração, né, da cozinha junto com essa área externa da casa. Então, ao invés de a gente ter uma cozinha para ser a cozinha gourmet e a outra cozinha para ser a cozinha de uso da casa, né, a gente preferiu fazer uma cozinha só, ampla, bem legal, né, com bastante cadeiras, com uma ilha, que era um desejo também da cliente, e ter mais espaço. Porque entra muito naquela história, né, que a gente fala para os clientes, eu quero 2 cozinhas. Tá, mas a gente precisa entender que quando você pede 2 cozinhas, a gente precisa ter 2 cozinhas funcionais. Então, pelo menos 2 cozinhas que dê aí para circular e tudo mais. E a gente tinha um limitante bem interessante nessa casa, que era realmente a metragem quadrada. Então, por isso que a gente deu essa sugestão para os clientes, de fazer uma cozinha só, mas muito mais confortável do que 2 cozinhas menores, entende? E aí, vocês lembram que eu mostrei pra vocês sobre aqueles detalhes dos filetes metálicos lá na sala de estar? Aqui na ilha nós replicamos o mesmo detalhe, também com a chapa metálica. Ó, tá vendo? A gente tem esse filete em todo a lateral da ilha. A cliente queria muito essa ideia de ilha, né? Então a gente usou o Silestone branco para deixar com essa ideia de continuidade, para que ele ficasse mais harmônico também com as cores da casa. Vocês conseguem perceber que a gente usa muito bege, só em alguns pontos mesmo que a gente acabou mesclando com o cinza para dar uma profundidade, um contraste, mas a casa em si, né, em sua totalidade, ela é bem mais clean, sabe? As cores são mais claras. Aí outra coisa interessante sobre essa casa é que além de a gente ter a ilha, nós temos o fogão junto com a coifa, tá vendo? Mas essa coifa não é uma coifa tradicional, tá? É uma coifa de ilha. E sim, as coifas de ilha, elas são um pouco mais caras. Exatamente por causa disso aqui, ela fica solta no ambiente. Então, obviamente, ela tem um valor agregado mais alto, entende? É como nós tínhamos uma cozinha só, nós pensamos em fazer essa cozinha como uma cozinha gourmet. A gente tem churrasqueira, que essa churrasqueira é uma churrasqueira a gás. E aqui dentro, ó, embutida, escondidinha, nós temos a coifa da churrasqueira. Por isso que muita gente perguntou lá no meu Instagram, Cíntia, vai colocar uma churrasqueira dentro de casa e a fumaça vai pra onde? Pois bem, gente, ela vai pra cá, ó, para a coifa, tá? Então fiquem tranquilos, não tem fumaça em casa. Então nessa área, na parte que é cinza, né, nós concentramos toda os eletros, que seria a geladeira, o gelágua tá ali, torre quente, né, para forno e micro-ondas. E aqui embaixo a gente tem a lava-louças, tá vendo? A gente conseguiu colocar muitos equipamentos aqui nessa cozinha, exatamente por ter feito uma só, e não 2 pequenas, como eu tinha dito pra vocês. E a churrasqueira, ó, fica aqui. E olha só que legal essas cortinas. Elas são assim, ó, com esse trilho. E aí elas ficam visíveis, né? A gente ainda consegue ver um pouquinho lá da área externa, mas ela bloqueia muito bem a incidência solar. Estão vendo esse barulho? É a cascata. A área gourmet dessa casa é simplesmente fantástica. Vocês lembram da metragem que eu falei pra vocês? De quantos metros quadrados a gente tem nessa casa? Sim, ainda conseguimos colocar uma belíssima piscina. Vou mostrar. Olha só, a gente tem uma piscina maravilhosa. Cascata. Aqui nós colocamos a fita de LED, né, pra dar esse realce à noite, gente. Isso fica tão lindo que ali no jardim a gente tem uns pontinhos também, sabe, de iluminação, fica perfeito. E esse LED aqui também valoriza o jardim vertical. Olha que linda essa lâmina d'água. E lembrando que essa área, ela é totalmente integrada com as salas da casa, tá vendo? Que aqui a gente tem uma cozinha integrada com a área gourmet. Ali a mesa de jantar. E essa casa, a sala, né, como eu mostrei pra vocês, fica lá em cima. A sala de estar é lá
Sala de jantar aqui embaixo, aqui a gente tem a cozinha, ali a gente tem um quarto de hóspede e um banheiro social. O Zé tá me perguntando se pode entrar na piscina. Vou mandar mensagem para os clientes pra ver se pode. E aqui, gente, a gente tem o conceito de borda infinita. Tá vendo que o nível da piscina, ele fica bem próximo do nível do muro. Vou mostrar. Ó, aqui o nível da piscina fica bem próximo do nível do muro. Então, quem tá aqui na piscina tem essa vista aqui. É como se fosse realmente uma borda infinita. Aí, saindo aqui dessa área da cozinha, a gente tem o banheiro social, que fica aqui. Olha que lindo que ele é, gente. Olha isso. Aí, nesse banheiro, nós usamos os tons de dourado e branco pra... como é um banheiro mais de recepção de visitas e tudo mais, porque a sala de jantar fica bem aqui atrás de mim, a gente pensou em ser tons mais parecidos com tons de lavabo, sabe? A gente tem um pouquinho do preto aqui, que é aquele mesmo preto que a gente usou na cascata, todas as ferragens junto com esse box modelo Elegance são no dourado pra combinar com esses metais. E ó, o detalhe, né, gente? Esse detalhe aqui a gente fez pra essa bancada específica, porque a gente queria que ela tivesse essa carinha de lavabo. E eu particularmente gosto muito desse efeito de profundidade, porque tira aquela característica de uma bancada simples, né? Uma bancada quadrada é o que todo mundo faria. Então a gente fez esse friso aqui pra ela ter um destaque mesmo, como se ela estivesse flutuando, né, acima desse friso. E aí uma questão super importante sobre nichos iluminados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como eles são feitos. Aqui, para esse nicho específico, a gente preferiu fazer a inserção do LED por dentro da cava. Então, perceba aqui, a gente tem o porcelanato e aqui a gente tem um espacinho, ó. Dá pra ver? Um espacinho. Nesse espacinho lá dentro que a gente cola o LED, porque aí ele fica com essa iluminação mais difusa. A gente adota esse tipo de execução quando o cliente não quer colocar o perfil, né? Quando ele quer colocar somente o LED, a gente prefere fazer assim, porque não fica vendo os pontinhos. Quando a gente tem o perfil, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas quando não tem, é importante colocar, porque senão fica aparecendo os pontinhos quando a gente tira. Aí aqui do lado nós temos um quarto, que é um quarto de hóspedes. Tá vendo? A gente pensou em uma mobília mais funcional pra cá, já que vai ser um quarto que vai ser usado eventualmente, mas que tenha também uma mesinha pra gente poder estudar, enfim, pra eles poderem recepcionar as pessoas. Subindo as escadas, nós chegamos no hall dos quartos. Aqui nós temos 3 quartos, a suíte master, com closet e o banheiro. Nós temos 2 quartos, que são quartos das filhas, e temos um banheiro, como se fosse um banheiro social, que vai servir para elas. Olha só que coisa mais linda, minha gente. Eu amo esse pendente, inclusive eu tenho um pendente desse na minha casa, fica lá no meu hall, e eu acho ele deslumbrante. E nos painéis, né, nos painéis da cama, nós também usamos aqueles filetinhos dourados, lembra que eu mostrei para vocês nas salas e mostrei também lá na cozinha? Então é muito importante que a gente faça essas pequenas mesclas de conexão entre um ambiente e outro. É uma dúvida que o pessoal sempre pergunta pra mim: Cíntia, eu preciso que todos os ambientes tenham as mesmas cores, eu preciso que tudo seja da mesma cor, do mesmo padrão. E a minha resposta é sempre a mesma, não necessariamente. Mas eu, Cíntia, nos meus projetos, eu prefiro adotar pequenos detalhes, né? Pequenas mesclas realmente, pequenas cores que a gente faz nessa composição de repetição entre um ambiente e outro, porque eu acho que deixa a casa muito mais harmônica. Então, por isso que nós usamos os filetinhos dourados aqui também. E aqui bem atrás de mim, eu acho que você deve estar pensando: Cíntia, é um painel? É um painel? Não é um painel? Eu digo a vocês, é uma porta e eu vou mostrar. Isso aqui é o que a gente chama de porta mimetizada. Por que mimetizada? Porque é quando nós fazemos o fundo, né, o painel e a porta na mesma cor. Então, meio que a pessoa não percebe que existe uma porta ali, sabe? Uma porta mais falsa. Claro que a pessoa percebe que é uma porta, mas ela fica mais disfarçada. É diferente, por exemplo, fazer uma porta em uma cor nada a ver com o painel, sabe? Por isso que a gente chama de mimetizada. Anota aí. Aí, abrindo, nós temos acesso ao closet, que eu não vou mostrar pra vocês, porque ainda tá faltando as portas e os nossos clientes já se mudaram. Então, não vou mostrar, já tá com os objetos pessoais deles, tá? Vocês me perdoam.
E é uma coisa que acontece muito nas obras quando elas estão próximas, né, a acabar, os clientes se mudam, é uma coisa que a gente incentiva mesmo para que eles se mudem. E depois, o que acontece? Eu fico com vergonha de vir mostrar, porque tá com as peças, né, tá com as coisas dos clientes, eu acho muito chato ficar mostrando, né? Embora que esses clientes são maravilhosos, eles moram no nosso coração, abriram as portas da casa deles pra gente, mas o banheiro master e o closet master não vou mostrar porque estão com as peças dos nossos clientes. E aí, continuando o nosso tour, aqui nós temos os banheiros das meninas. Olha que lindinho. Eu vou acender as lâmpadas pra vocês verem. Em todos os banheiros a gente colocou, ó, nicho iluminado. Eu sei que vocês amam nicho iluminado. A gente colocou em todos. Olha só que legal esse revestimento que a gente usou aqui. O nome dele é Flora e ele já vem com essa paginação diferenciada. Aqui os nossos clientes, eles têm 2 filhas. Como esses nossos clientes têm 2 filhas, a gente achou que tinha super a ver, né, as flores. E elas têm um tom que não é um tom de rosa muito chamativo, sabe? Então a gente escolheu essas peças aqui pro banheiro delas exatamente por isso. Saindo do banheiro, agora nós vamos para esse primeiro quarto, que é o quarto da filha mais velha. Olha que lindo. Aqui nós fizemos esse papel de parede, que a gente chama de papel de parede artístico, porque ele foi pintado à mão, tá, gente? Foi um trabalho da Catarina. Nós somos fãs do trabalho dela. Olha a delicadeza desses pincéis, meu Deus do céu. Então, fazendo esse tipo de arte, a gente consegue fazer uma arte personalizada. Nós desenhamos, passamos para Catarina e ela traz, né, essa arte, ela dá vida a essa arte através das paredes com o nosso desenho. Nós temos a cabeceira toda estofada, nós escolhemos esse tomzinho de rosa também, que não é um rosa muito chamativo, né? A gente tinha essa preocupação até porque ela já é um pouquinho mais velha, ela é criança ainda, mas a gente queria fazer um quarto que ela pudesse usar já no início aí da adolescência, até mesmo mais velha, não fosse um quarto muito infantilizado, sabe? Tem esse pendente da borboleta que eu acho um charme. Olha que delicadeza que ele é. Eu sou apaixonada por ele, gente, juro pra vocês. E só nesse detalhezinho aqui nós colocamos o painel ripado, que ele é alinhado com a mesinha de cabeceira dela. Aí do lado esquerdo nós temos os roupeiros, nesse meio nós deixamos pra nichos, pra ela conseguir colocar brinquedo, essas coisas, né, mochila da escola. Ficou um armário bem grande, bem confortável. E aqui na frente é a área de estudos, tem uma mesinha, ó. Tá vendo? Falta chegar a cadeira ainda, mas já tá tudo prontinho. E aqui do lado tem o quarto da irmã mais nova. Aqui nós colocamos os interruptores embutidos dentro dessa marcenaria que nós fizemos pra ela, né? Pra gente ter esse acesso do interruptor mais facilitado. Então a gente abre a porta e já tem o interruptor aqui escondidinho, tá vendo? E olha que lindinho que ele é. A Sara está chegando, tá? A Sara está no forninho da mamãe dela. E ela foi encomendada enquanto a gente estava na obra. Então esse quarto foi feito depois, era para ser um quarto de hóspedes, mas que bom que agora ele já tem dona. Olha só que legal, gente, eu sou fã demais disso aqui. Papel de parede artístico, eu acho que dá um toque todo delicado, sabe? Para quarto de criança, eu acho a coisa mais linda. E aí, se a gente tá falando de quarto de bebê, a gente precisa ter algumas mobílias específicas. Aqui atrás de mim, nós temos a cômoda, que vai servir também como trocador para ela. E lá do outro lado, nós temos o armário, tá vendo? Então, a gente ainda conseguiu colocar um armário tranquilo, um armário bom, espaçoso, para ela guardar as roupinhas, mas nós não abrimos mão, né, da funcionalidade do trocador, que a gente sabe que nesses primeiros meses, né, primeiros anos, na verdade, de vida, são de extrema importância. E olha só que coisa mais linda essa palhinha. Sério, gente, Fran arrasa demais a marcenaria. Eu vivo falando pra vocês da importância de ter bons parceiros, bons fornecedores alinhados ao seu trabalho, porque nada disso aqui estaria feito, estaria pronto se nós não tivéssemos, né, essa força-tarefa tão legal de pessoas tão bacanas, de fornecedores tão legais, né, leais, que nos ajudam a trazer, né, a dar vida aos nossos projetos.
isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso tour aqui pela casa pronta. Eu sei que vocês gostam de ver casa pronta, mas eu me comprometo aqui a vocês a tentar mostrar também um pouco do processo, que é tão legal, né? Que é tão bom a gente ver tudo pronto. A gente nem imagina a trabalheira que dá, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever se você ainda não estiver inscrito, ativar o sininho, que afinal de contas, arquitetura e aleatoriedades você só vê por aqui.